Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo con el webinar del día de hoy. Vamos a estar dando lo que son las soluciones de Seagate para todo lo que es videovigilancia. Hoy tenemos con nosotros a dos personas directas de Seagate. Por un lado tenemos a Miriam Ruffini, que es ingeniera para todo lo que es Latinoamérica, y por el otro lado tenemos a Marcela Franco, que se encarga de todo lo que es marketing, también para todo lo que es Argentina. Así que bueno, le vamos a dar paso a Miriam para que pueda comenzar con la presentación. Buenos días, gracias por ingresar en nuestro webinar. Mi nombre es Miriam Ruffini, yo soy ingeniera de preventas para Latinoamérica, soy brasileña, entonces perdón por mi español. Yo voy a hablar hoy sobre el tema de los productos especializados para videovigilancia y la línea corporativa Nitro y Exos. Si hay alguna duda, envía por chat y al final de la presentación hay como un espacio de 10 minutos para contestar las preguntas. Bueno, yo voy a empezar la presentación hablando sobre los desafíos de almacenamiento. Entonces, nosotros tenemos como dos escenarios. Primero escenario, una configuración con 16 cámaras con la calidad de HD. Entonces, por día, nosotros vamos a tener grabado 261 GB. Al final de 30 días, 8 teras. Ahora yo voy a apenas cambiar la calidad de la cámara con la misma configuración de cantidad de cámaras, la misma parte de configuración. Acá. Entonces, ahora tenemos por día de grabación 2.3 terabytes y al final de 30 días 72 terabytes. Es como un crecimiento de 9 veces, solamente cambiando la calidad de las cámaras. Esto para mostrar como que sigue en crecimiento los datos. Ahora, usando una configuración de Full HD y cambiando para 4K. É o mesmo que ampliar como 4 vezes mais, 400% o crescimento. Agora, utilizando a parte de compactação de los dados, que muitas vezes há em los equipos, las câmeras, los DVRs, acá eu estou cambiando de H.264 para H.265. Com este câmbio, nós teremos um ahorro em capacidade de 50%. Pero al final, o crescimento sigue como 225%. São como 2 vezes mais. Bueno, agora eu vou falar sobre como os dados estão compartidos desde a periferia hasta la nube. Entonces, acá tenemos donde hay la captura de los dados, que llamamos de punto final. Entonces, estos datos son capturados por cámaras, drones, robôs y sensores. Y podemos estar descentralizados a través de los NVRs ou DVRs, a través de la board. E se estão retenidos centralizados em uma nuvem, através desses sistemas de armazenamento de dados, esses subsistemas de discos. Bueno, Seagate tiene toda a linha de produto desarrollada especificamente de acordo com cada aplicação. Assim, se vamos utilizar para DVRs e NVRs, vamos usar a linha Skyhawk. Quando há captura de dados de las câmeras para um disco duro, Skyhawk. Agora, se eu tenho esta captura de dados com inteligência artificial, nós vamos utilizar uma linha mais com maior rendimento, que é Skyhawk AI de inteligência artificial. AI quando vou utilizar analíticos, analisar, por exemplo, o comportamento humano, temperatura e tudo mais.
Ahora, si los datos están en la nube, normalmente nosotros vamos a utilizar algún tipo de equipo de sistemas, sea Fibre Channel, iSCSI. Para estes equipos, vamos utilizar a linha corporativa de discos magnéticos Exos. E se nós temos um estúdio de dados que necessita que seja muito rápido, há uma linha especializada, Nitro, que são nossos discos sólidos corporativos. Então, vou falar destes produtos em nossa apresentação. Acá, uma comparação das linhas. Então, hablando primeiramente da linha Barracuda, que são muito conhecidos por el público, pero esta linha especializada para uso doméstico, quando vamos usar os produtos em PC, em computadores, de forma externa, para utilizar solito. Então, é para trabalhar 8 por 5, que é 8 horas por 5 dias. Estes produtos são de uso personal. Agora, quando falamos de produtos que necessitam trabalhar o tempo todo, como os equipos de videovigilância, tem que ser de operação 24 por 7. Então, as linhas Skyhawk, Skyhawk AI e Exos, 24 por 7. Sobre o tema de garantia, Skyhawk e Skyhawk AI, 3 anos de garantia. Exos, 5 anos de garantia. A parte dos produtos Skyhawk suportam hasta 64 discos, trabalhando em HD. Para Barracuda, nós não recomendamos usar esse disco porque não é feito para a videovigilância. Agora, falando sobre a linha Skyhawk, são discos especializados para videovigilância e vamos utilizar para os DVRs e NVRs. DVRs são estes equipos onde estão as câmeras. Normalmente, um DVR suporta 1 ou 2 discos e os NVR suportam mais. Então, pode ter como um arreglo de discos, como 10, 12 discos trabalhando juntos. E, por exemplo, se nós temos um projeto de missão crítica ou na cidade segura, vamos utilizar a linha Skyhawk AI ou Exos, porque necessitamos de maior rendimento. Agora eu vou falar sobre as características de Skyhawk tradicional. Skyhawk para videovigilância nosso produto de maior nível de ventas para o consumo de los DVRs. Bueno, entonces la capacidad 1 hasta 8 teras. Este producto hay un cambio de la firmware, entonces el firmware es la inteligencia del disco y esta inteligencia trabaja con 90% de su tiempo haciendo la escritura y solamente 10 la lectura, porque está de acuerdo con la aplicación de los DVRs. A operação é 24 por 7. Os discos são com interface SATA e um disco suporta hasta 64 câmeras. Se eu tenho um NVR, por exemplo, com 10 discos, são 640 câmeras suportadas. Com as capacidades 1, 2 e 3, não há o sensor de vibração. Pero para as capacidades que normalmente usamos em los NVRs, que são sempre buscamos capacidades maiores, superiores, há este sensor que está lá à direita, que se encontra na tarjeta do disco duro. Esto me dá a garantia de trabalhar hasta 16 discos em um NVR, por exemplo. Então, a limitação desta linha é 16 discos trabalhando juntos. Mas necessito de mais, 24. 24 tenho que utilizar a linha Skyhawk AI ou Exos.
Então, os produtos, as principais características é 1 hasta 8, 180 terabytes la carga de trabalho, suporta hasta 16 bytes com as capacidades maiores, gran capacidade. Em la tarjeta há como componentes resistentes à corrosão. E agora um outro cenário quando vamos utilizar analíticos, que é para a linha Skyhawk AI. Então, toda vez que vamos utilizar comportamento humano, conferir a temperatura, vamos utilizar esta linha. Acá um exemplo, esses agentes de segurança que têm que gravar a informação e ler ao mesmo tempo. Para esto, necesitamos um disco que seja 50 por 50. Então, em seu firmware está dedicado a ser 50% de leitura e 50% de gravação. Pero um pouco maior é o rendimento do produto com relação à taxa de transferência do produto. Además, para esta linha, não há uma limitação quando vamos trabalhar com projetos, por exemplo, 24 discos em um arreglo de dados, ou 32, 60, 90 discos. Não há uma limitação. Todos os produtos são SATA para esta linha, e o sensor de vibração é estándar. Que mais que temos acá? Capacidade 8 hasta 16. O produto suporta hasta 64 câmaras. Também há a parte do componente que suporta a corrosão. Resistente à corrosão. Acá, os modelos de los produtos. Então, Skyhawk 90 por 10. Modelos de 1 hasta 8 teras. Acá, a taxa de transferência de los produtos. E a linha Skyhawk AI, que é de capacidade de 8 hasta 16 terabytes. Mira que o nível de rendimento de megabytes por segundo é para a linha AI hasta 250 megabytes por segundo. Acá na parte de este calculador, por exemplo, o cliente necessita saber quanto espaço necessita por terabyte, por disco. Então, tem acá um configurador de quantidade de câmaras, quantos quadros por segundo, quantas horas vai reter a informação e por quantos dias. Depois de configurar isto, tem a capacidade final de armazenamento que necessita. Aí na parte de compatibilidade, eu vou depois compartilhar com vocês aí este link, onde é possível conferir a capacidade, a compatibilidade com vários fabricantes. Acá é um exemplo, por exemplo, Hikvision. Hikvision é o modelo do produto e a lista de compatibilidade. E se há alguma ajuda que necessita de compatibilidade com estes equipos, deixa-me saber. A parte de los modelos, todos os modelos acá são de 3.5 polegadas, capacidade de 1 hasta 16 terabytes, as velocidades rotacional, então 5.400, 5.900 e 7.200. Essas são as principais características de los produtos que nos pedem. Acá, a parte de onde tomo as ferramentas para consultar se o disco está bueno, uma ferramenta de diagnóstico que se chama de C-Tools. Então, pode baixar a ferramenta e pode fazer a prova através de um USB ou através de um equipo for Windows. Agora vou falar sobre
Skyhawk Health Manager, que é um software para investigar a saúde dos NVRs. Então, Seagate ha trabalhado com os principais fabricantes de NVRs, como Dow, Hikvision e outros. E o que passou que foi atualizado esses sistemas dentro dos NVRs e os discos com capacidade de 4 hasta 16 terabytes. Skyhawk e Skyhawk AI serão suportados dentro desta aplicação para investigar o que passa em la saúde dos discos. Então, nós teremos como cambios de temperatura, muitos golpes, parte de sinal intermitente, o administrador da rede recebe um alerta e pode tomar alguma ação preventiva. Bueno, acá, se o cliente recebe um alerta que tem que sacar os discos, todo disco SATA que tem uma cajón hot swap pode ser sacado caliente. Então, o cliente saca o disco e automaticamente se hace a reconstrução de los dados, cambiando o disco. Bueno, agora vou falar sobre a linha Exos, que são de nossos produtos corporativos magnéticos. Nós relançamos a marca, então em nosso site há estas naves espaciais. Bueno, a linha é composta por duas divisões básicas, que são as unidades Exos X e as unidades Exos E. As unidades Exos X são os produtos de grande capacidade, hoje disponíveis hasta 16 terabytes, e utiliza tecnologia de gás hélio. Do lado de unidade Exos E, utiliza tecnologia aire. Então, solamente para dizer que tuvimos um relançamento do produto, pero não se cambiou os modelos ST. Então, o modelo se passa o mesmo. Uma vez que lançamos um nome interno de uma família, há um nome que está dentro de nosso sítio, que é uma nova família do produto. Então, eu tenho acá alguns exemplos para saber como buscar o produto dentro de nosso site. Primeiro exemplo, Exos 7 e 2000. O número 7 representa a velocidade rotacional do disco, e que o disco é de aire, e 2000 tem duas informações. A capacidade máxima da linha é 2000 gigabytes, que é o mesmo que 2 teras. Como há 4 dígitos, representa também o formato do disco. Neste caso, o formato do disco é de 2.5 polegadas. Outro exemplo, Exos 7 e 8. 7 é a velocidade rotacional de toda a linha. Então, todos os discos são de 7200. E aire e 8, a capacidade máxima da família é 8 teras. E há mais uma informação, como há somente um dígito, representa que o formato do disco é de 3.5 polegadas. Acá mais um exemplo, Exos X10, X tecnologia de gás hélio, e a capacidade máxima da família 10 terabytes. Todos os discos são de 7200 RPM e como tem 2 dígitos acá, representa o formato do disco, que é 3.5 polegadas. Bueno, acá nossa linha, temos discos de alta capacidade acá, hasta 8 terabytes,
disco de 5.900 RPMs, que nós usamos para arquivamento, para arquivar dados em um backup frio, por exemplo. À direita, temos discos de 7.200 de 2.5 polegadas, com interface SATA e SAS. E na parte de emissão crítica, discos de 10.000 e 15.000 RPMs. Todos esses discos de emissão crítica hoje estão disponíveis somente em la versão 2.5 e são de interface SAS, que são interfaces mais rápidas comparada com a interface SATA. Agora, falando sobre a linha X, que é tecnologia Helio, hoje temos hasta 16 terabytes. E acá também há uma série de produtos SATA, SAS, discos cifrados, discos de 512 nativo, 500 4K, há uma série de produtos. Acá um resumo. Então, para a linha que mais utiliza para videovigilância, que são os produtos de 7.200, hoje está disponível hasta 16 teras, e há duas versões da interface, SATA e SAS. E na parte de capacidade de 2.5 polegadas hasta 2 teras, também SATA e SAS. Missão crítica, normalmente nós não utilizamos para videovigilância, são para outras aplicações, 2.5 polegadas, 10.000 e 15.000 RPMs. Agora vou falar sobre a linha Nitro, que são nossos produtos corporativos de SDD, representada por naves espaciais. Acá nós temos a linha Nitro 1000, que é de interface SATA, hoje disponível de 240 GB hasta 3.8 terabytes. Há uma informação muito importante do lado de SSD, que é a resistência do disco. Isto é muito crítico. Que é DWPD? DWPD representa quanto posso gravar de informação por dia. A quantidade de 1 representa que posso gravar 100% da capacidade do disco sólido ao dia. 3, eu posso gravar 3 vezes. Então, deixa ser uma comparação. Em nossa linha de SSD Barracuda, por exemplo, que é de uso personal, o DWPD é de 0.3. Então, posso gravar 30% da capacidade ao dia. Quando falamos de nível corporativo, empieza 1 em la linha SATA. Acá os produtos, então Nitro 1551 tiene el DWPD de 3 e Nitro 1351 DWPD de 1. Agora, falando sobre a interface SAS, a linha Nitro 3000, hoje disponível hasta 15 terabytes, interface SATA de 12 gigabits por segundo, formato de 2.5, e na parte de WPD, 1, 3 e 10. Acá os modelos. E nós, mira aqui acá, 1, 3 e 10, os modelos de 3332, 3532 e 3732. Esta linha com rendimento hasta 2.200 megabytes por segundo. Em la derecha, nós lançamos produtos SAS hasta 3.6 terabytes com DWPD 1 e 3, pero com rendimento um pouco mais baixo. Esses são produtos de entrada. Então, na linha Nitro 2000, que está à direita, são produtos de entrada com DWPD de 1 e 3, 840 megabytes por segundo. Agora, falando sobre o tema de las garantias, acá el enlace direto, onde pode conferir a garantia do produto, se há alguma atualização de firmware,
através de números de série. Então, toma o número de série do produto e busca as informações de base de conhecimento do produto, manual, datasheet, se há alguma atualização de firmware, barra e ferramenta de diagnóstico, todo por acá. Acá a parte de suporte técnico em espanhol, solamente tiene que elegir el país, hablar si quieres que una persona ligue, te llame, ou se quieres receber a informação através de um correio. Acá a parte de centro de serviço, que Marcela vai falar no final da apresentação. Então, Argentina acá, centro de serviço. E agora eu dejo a palavra com Marcela e depois contestamos las preguntas. Gracias, Miriam. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por participar del webinar. Bueno, la idea es contarle cómo están los servicios hoy acá en la Argentina. Lo más importante, como les comentaba Miriam, es el RMA local. Nosotros desde que comenzamos, desde que desembarcó la marca ya hace 3 años y medio al país, tenemos un centro en Palermo. Este centro es muy práctico porque puede acceder desde un cliente final, reseller o ensamblador, y un distribuidor, y los 3 canales acceden de la misma forma, ¿sí? Como les comentaba Miriam, hay un link donde ustedes van a colocar el número de serie del disco. Ahí van a detectar, obviamente, si está comprado por el canal oficial y cuánto tiempo de garantía le queda al disco. Pero lo más importante de esto es que el disco no se repara, sino se les va a dar un producto nuevo, ¿sí? En este centro nosotros contamos con stock de todo el lineal de Seagate, pero puede pasar que quizás ustedes van con un Skyhawk de 1 tera, por un ejemplo, y no hay, en ese momento se van a ir con un disco de mayor capacidad, pero siempre se van a ir con la solución. Esto es importante que lo sepan, más que nada porque pueden ustedes acceder directamente y a veces no esperar el tiempo del distribuidor o mismo su cliente final, acceder directamente porque en los 3 canales van a acceder desde la misma forma. Es muy sencillo, cuando ustedes llevan el disco van a verificar que el disco no esté golpeado, no esté rayado, ni esté quemado, no tenga ninguna falla externa, ¿sí? Y se les va a dar el producto nuevo. Esto es por un lado, y por otro lado el servicio que tenemos en la Argentina es más que nada para lo que es ventas, que se llama Seagate Champions, que es un programa de beneficios por hacer pequeños cursos online, multiple choice, donde van a encontrar todo el lineal de Seagate. Quizás no conozcan varios discos, pero es importante que puedan acceder a ellos. Y bueno, por hacer esos cursos, que son preguntas en verdadero y falso, van sumando puntos y después esos puntos los pueden canjear por diversos premios que hay en la plataforma de primeras marcas. Y bueno, y hay juegos, es muy interactivo y es muy interesante. Yo en el chat les dejé mi mail por cualquier cosa o consulta que tengan, mismo para Champions. Si no pueden inscribirse, yo los ayudo a hacerlo y ustedes después luego cambian la contraseña. Y para finalizar, mi tarea, bueno, como comentaba hoy Sebastián, es más abocado a lo que es marketing, pero desde mi otra parte de trabajo estoy 100% abocada a lo que son clientes de seguridad, y nosotros estábamos dando el apoyo directo como marca a los clientes, a los resellers, ¿sí? Y llamamos este apoyo en lo que es material POP, capacitaciones para sus clientes, si tienen que cerrar alguna operación a través de Security One, poder ayudarlos a que cierren esa operación. Bueno, todo proyecto que tengan, poder contar con el apoyo de la marca, que es lo que estamos haciendo. Somos 4 personas trabajando, pero bueno, cada uno tenemos nuestra función. Así que nada, lo que necesiten, cuenten con nosotros, mismo con Miriam, por cualquier pregunta técnica de producto, ella está siempre disponible. Así que bueno, ahora los dejo con preguntas. Había algunas en el chat que tengan para Miriam, y mi mail, como les decía, lo anoté en el chat para cualquier cosa que necesiten luego. Muchas gracias por su tiempo. Miriam, ahí tenemos una pregunta sobre el rescate de datos. Sí. Pregunta sobre si estaba disponible en Argentina y cómo se aplica.
En verdad, nosotros estamos cambiando mucho sobre el tema de resgate de datos. Hoy para la línea Skyhawk y Skyhawk AI no está disponible, pero iniciamos como los discos externos a agregar este servicio. Ahora la línea Iron Wolf y Iron Wolf Pro, de una forma retroactiva, hay ese servicio, pero yo creo que más algunos meses tenemos alguna nueva información sobre este servicio en esta línea de producto, pero hoy no hay. Hoy no está disponible el servicio incluso en el producto. Entonces yo creo que hoy no hay este servicio incluso. Pero Seagate está trabajando mucho para agregar ese servicio sin cargos para el cliente. Y una vez que el cliente necesite ese servicio, hoy lo que tenemos disponible sería a través de nuestro laboratorio que se queda en Estados Unidos, pero todos los cargos serían por cuenta del cliente. Entonces, hoy lo que tenemos disponible para esta línea. ¿Más alguna pregunta? Bueno, Miriam, Marcela, parece ser que esa era la única pregunta que había quedado. Así que, bueno, desde ya les agradezco mucho por el tiempo que nos dan a nosotros, a Security One y a nuestros clientes. Y bueno, los clientes ahí ya tienen el contacto de ustedes, su correo, por cualquier duda. Y bueno, nos mantenemos en contacto por ese medio. Entonces, muchísimas muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Chao, gracias.